Oi, gente, tudo bem? Eu sou o professor Flávio, professor de Geografia, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a região norte do Brasil, os aspectos físicos e alguns aspectos humanos, tá? São relevantes para essa região. Bom, começando com os aspectos físicos, a região norte possui um clima equatorial. Em algumas áreas, de acordo com a altitude, de acordo com a vegetação, se encontra ao clima tropical, mas a maior parte da região norte ela é influenciada pelo clima equatorial, devido às massas de ar e também devido à grande quantidade de umidade e calor que essa região possui. O relevo dessa região ele é marcado pelas grandes planícies, né? Principalmente as planícies que foram feitas a partir dos rios, são as chamadas de planícies aluviais, como por exemplo a planície do Rio Amazonas, uma das maiores do planeta, se não a maior, e existem alguns planaltos na região norte. E esses planaltos, eles são enfatizados até mesmo por ter o ponto mais alto do Brasil, que não chega a ser uma montanha, mas é um pico, é um local que pode chegar a quase 3.000 metros de altura, por volta de 2.900 por aí. Os biomas que predominam na Amazônia, na região norte do Brasil, né, obviamente a Amazônia e também tem um pouco de cerrado. O cerrado vai aparecer nas áreas mais altas e menos chuvosas da região norte. Os solos, eles são solos pobres, eles têm pouca fertilidade, mas se a Amazônia coexistir nessa região, esses solos eles ficam mais ricos. Como assim? O que ocorre? Primeiramente, a região amazônica, a região amazônica, né, a região norte do nosso Brasil, ela é constituída pela floresta amazônica e tem diversos rios. Esses rios, eles muitas vezes eles vão ganhar água abastecida, eles são abastecidos a partir das grandes montanhas que existem lá nos Andes, né, pelo derretimento das geleiras ou pelas intensas chuvas que existem na região norte. Então, o que vai acontecer? Essas chuvas, elas não vão só liberar água para o nosso ambiente, ela também vai modificar a estrutura do solo e o relevo das regiões que ela tocar, né? No caso aí, o solo da região amazônica, ele vai ficar altamente dependente, né, de outros recursos, porque a chuva vai levar esses recursos minerais que existem no solo. Então, a estrutura mineralógica do solo ela vai ser corrompida por causa das chuvas. Então, as chuvas vão levar das áreas mais altas até as áreas mais baixas esses nutrientes. No entanto, né, uma coisa bem interessante que a Amazônia tem é uma forma de adaptação para esse tipo de solo que é muito mais orgânico do que mineral. Tá? Principalmente nas camadas superficiais do solo, de 0 até mais ou menos uns 40 centímetros. Então é importante frisar: o solo da região norte é fértil? Sim, é fértil. Mas quando a gente tem todo aquele ciclo que existe na região norte, na Amazônia, com relação à morte de animais, dejetos de animais, de seres vivos, das árvores, né, as plantas, o decaimento das folhas, isso tudo vai deixar o solo com mais nutrientes. Nutrientes esses que faltariam se não tivesse essa vegetação e se não tivesse esse ciclo. Uma árvore morre, ela se decompõe e aí ela se torna um adubo natural para outras árvores crescerem no lugar dela. E assim por diante, tá? Então, é uma questão muito interessante que a Amazônia tem com relação a isso, tá? Ela não depende só dos minerais, ela tem também uma grande quantidade de nutrientes orgânicos nas suas estruturas principais do solo, principalmente na parte mais rasa, tá? Vamos lembrar que quando a gente fala da vegetação amazônica, a gente não está falando de árvores que vão chegar a ter raízes de 10, 15 metros de profundidade. A gente está falando de raízes mais superficiais do que aqui na nossa região do Cerrado, tá ok? A hidrografia, já que eu falei um pouquinho das chuvas, né? O regime hídrico e a climatologia dessa região faz com que os rios eles sejam muito grandes, tá? Muito grandes não só de área, mas também de extensão. Tem rios aí que vão cortar de oeste até leste a América do Sul. Então são rios imensos, tá? E a maior bacia hidrográfica que existe no nosso planeta está situada aí na região norte do Brasil, na bacia do Rio Amazonas. Esse é o rio de maior extensão e de maior importância para a região norte do Brasil, tá? E também para outros países. Vamos lembrar aí que a Amazônia, ela não está só no nosso país.
ela tem aí áreas em outros locais do da nossa América do Sul, tá? Por exemplo, a Colômbia, né? Peru, tem vários países aí que são nossos vizinhos que possuem a vegetação amazônica. Tá? Então, não é uma coisa apenas do Brasil. A Amazônia não é uma coisa restrita do nosso país, tá bom? Aqui tem um exemplo de como o clima se comporta na região norte do Brasil. Eu coloquei aí um exemplo bem clássico, né, da região norte, mas de uma capital, né, de uma região que já está antropizada, já tem seres humanos vivendo aí há muito tempo, que é a cidade de Manaus. A cidade de Manaus, ela tem um regime hídrico, né, que está aqui nesse plano cartesiano, né, nesse gráfico, sendo mostrado pelas barrinhas azuis, tá? E aqui ao lado direito nós vamos ter a quantidade de chuva em milímetro. A chuva ela não é medida em litros, não é medida em metros, em nada disso. Ela é medida em milímetros cúbicos, tá certo? Então a chuva ela vai chegar aqui, ó, quase a 420 milímetros em alguns meses do ano. Aqui embaixo, né, tem os meses do ano. Aqui não está colocado os nomes, né, dos meses dos anos, mas já sabemos aí que o mês 1 é o janeiro, né, até o mês 12, que é dezembro. Observamos o seguinte em Manaus, né, o regime hídrico vai ter seus pontos mais altos, né, e aí quando vai chegando o mês 6, o mês 7, até mais ou menos o mês 12, essa chuva ainda não é tão intensa, mas aí quando vai chegando o começo do ano, né, janeiro para frente, a gente vai ter um regime de chuvas muito mais intenso. Uma coisa interessante de se lembrar aqui, não existe nenhum mês que é seco, que é considerado um mês seco na região norte do Brasil. Tá? Pelo menos nesse climograma que está mostrando aqui em Manaus. Não tem um mês de seca, como ocorre em outras regiões do Brasil. Tá? Outra coisa interessante é que a temperatura que é medida aqui desse lado, a temperatura medida em graus, né, ela está variando aí entre 25 até mais ou menos 28 graus, tá? E aí ela tem uma variação muito pequena. A amplitude térmica da região norte, em geral, ela é uma amplitude térmica baixa, ou seja, as temperaturas ao longo do ano elas não variam tanto, então a gente não consegue perceber a mudança de estações lá. Por quê? Porque a região norte está bem próxima à linha do Equador, tá bom? Então a linha do Equador vai fazer com que essa região tenha mais insolação e essa insolação seja mais intensa e vai ocorrer, né, alterações devido a isso, e essa região vai ser quente quase todo ano, né? Na verdade, todo ano aí. Aqui nós temos aí alguns exemplos de localidades, né, que existem na região norte. A primeira imagem, essa imagem aqui que eu estou mostrando com laser, tá? Essa imagem aqui é o rio Amazonas, tá? Observem como ele é grande. Tem locais aí que você não consegue nem ver o outro lado dele, de tão grande que ele é. Aqui embaixo nós temos a vegetação da floresta amazônica típica. Essa aqui é a mata de terra firme. Observem as árvores estão bem juntas, né? As copas das árvores estão juntas e aí a gente vê árvores também de grande porte. Aqui na terceira imagem é uma imagem que retrata o cerrado, um ambiente que a gente está muito familiarizado aqui em Brasília, né? E também possui essa semelhança lá na região norte, tá? Então existe o cerrado também na região norte. A Amazônia, né? Com relação à floresta amazônica, que é a referência da região norte, a vegetação amazônica ela é dividida em três zonas, né? Três áreas. Uma área que não a vegetação não vai sofrer o alagamento, uma área que a vegetação vai sofrer alagamento na época cheia dos rios e, por fim, a última área que a vegetação vai sofrer o alagamento constante ou todas as épocas do ano, tá bom? Então é dividido em mata de terra firme, que é onde você vai encontrar as árvores mais extensas, maiores, né? Aquelas copas fechadas, e vai ter também a mata de várzea. A mata de várzea vai ficar alagada durante a época cheia dos rios e durante a época de seca. Esses rios vão descer o seu nível e o que vai acontecer com a mata de várzea? Ela vai ficar seca. E a mata de igapó, ela é constantemente alagada, ela não vai ficar seca. Então tem aqui um exemplo, tá? Esse aí é uma imagem que vai mostrar o nível da água,
Observem aí que o nível da água não vai passar no relevo que está a mata de terra firme, e aí a gente tem a mata de várzea, que geralmente fica alagada, e aqui a mata de igapó. Aqui são três imagens, né? Uma mostrando a mata de terra firme, né? Duas pessoas, olha a dimensão dessas árvores, são árvores muito grandes. A mata de várzea aqui embaixo, tá? Ela é bem adaptada a essa condição de cheias e secas durante o ano. E aí a gente tem também a mata de igapó, né? Aí predominantemente aquelas plantas que vivem realmente na água, né? Como por exemplo a Vitória Régia. Aqui são alguns aspectos humanos da região norte, né? Ela é uma região muito grande, é a maior região do Brasil, mas ela não é populosa e ela nem é povoada, ou seja, não tem muita gente morando lá e as pessoas estão desconcentradas, tá certo? Vão ter as capitais que as pessoas estão mais concentradas, por exemplo, Manaus, né? Belém, e aí as outras áreas, né? Dos estados, eles não são tão ocupados por cidades grandes, né? São consideradas cidades pequenas, vilarejos, municípios bem pequenos, tá? Com relação à importância econômica da região norte, ela é muito importante, ela é uma referência para o Brasil com relação à indústria, que é o polo industrial da Zona Franca de Manaus. Esse polo industrial foi elaborado, né, na década de 60 para 70, devido à necessidade do Brasil ter pessoas nessa região, que é uma região que não tinha muitas pessoas morando lá, então era de importância a gente ocupar essa área. Então, como um incentivo para a retirada de algumas indústrias que estavam na região sudeste, o governo adotou essa medida aí para levar essas algumas indústrias, né, para a região norte. E dessa forma, né, com mais indústrias na região norte, mais oferta de emprego, mais pessoas migrando para essa região. Um problema que nós temos atualmente, né, que o Cerrado já passou por isso, é a expansão da fronteira agrícola, né, e cada ano a gente tem um crescimento maior de desmatamento, tá? Não há um ano, né, não há dados que mostrem que um ano ou algum ano da nossa vegetação amazônica ela sofreu, na verdade ela parou de sofrer com desmatamento, né? Todo ano há o desmatamento e vai existir essa perda de biodiversidade, a perda de fauna e flora, né? E também vai afetar as comunidades tradicionais. A região norte é uma referência por causa das comunidades indígenas e por causa das comunidades ribeirinhas. Esse povo, eles geralmente utilizam a natureza, mas eles não destroem a natureza. Eles vão utilizar a natureza de uma forma muito mais sustentável do que nós que vivemos nas cidades, tá? Além disso, a região ela possui uma grande importância por causa das suas fontes de água, né? Mas não para gerar energia. A energia de lá não é tão bem bem utilizada. É mais interessante a gente utilizar a região norte hoje em dia, né, as águas da região norte, principalmente do Rio Amazonas, a partir da conexão entre outros estados do Brasil, a partir das hidrovias, tá? Então eles vão utilizar barcos gigantescos, balsas gigantescas para levar a produção que é feita lá nessa zona franca de Manaus até as outras áreas do Brasil, né, para ter a venda. E uma outra coisa importante, os rios, eles podem ser grandes, eles podem ser intensos, eles podem ter muita água, porém essa muita água, ela vai passando de uma maneira muito lenta. Então o que vai acontecer? A gente não vai ter um potencial hidrelétrico tão forte como acontece em outras regiões do Brasil. Tá? É claro que existe algumas hidrelétricas lá, mas essas hidrelétricas não são tão importantes no cenário de energia do Brasil. Aqui são exemplos, né, de como ocorre a modificação do espaço natural para o espaço humano, tá? Então esses aí são problemas, né? Até pode ser dito como problemas que o ser humano causa na natureza. A primeira imagem aí mostra uma grande hidrelétrica, né? Um rio de grande extensão, houve um barramento do rio, tá? E aí o que acontece com esse barramento do rio? Vai alagar áreas que estão ao entorno do antigo curso do rio. Tá? Então vai ter perda biológica, vai ter também perda de área natural
tá? E observem aí que tem muito solo exposto. Esse solo exposto ele pode gerar erosões e o assoreamento do rio, ou seja, o rio vai poder perder a sua área de fluidez. Tá? Essa imagem abaixo ela mostra, né, como o rio Amazonas e outros rios da região norte eles são muito úteis para o escoamento de produção. É uma balsa gigantesca, né, levando a sua produção aí para outra área do rio. Aqui embaixo a gente tem uma área, né, um exemplo de uma parte, né, de um trecho que é onde situa-se a Zona Franca de Manaus. E por fim a gente vai ter as queimadas. Um dos desafios da região norte, né, é ela ser utilizada economicamente nos dias atuais, sem com que haja essa perda de biodiversidade tão grande como está acontecendo sucessivamente, tá? Então esse é um dos maiores desafios nesse século para o Brasil, né? Já que nós sabemos que precisamos da economia, né, para conseguir principalmente crescer, né, mas também nós precisamos da natureza, tá? Vamos lembrar que a região norte ela é muito importante para o Brasil, principalmente por causa dessas árvores gigantescas que eu mostrei a vocês nas outras imagens, né? E essas árvores vão fazer o que? Elas vão liberar a água para o nosso meio, né? E essa água vai se tornar nuvens que vão viajar até as regiões mais secas do Brasil, né? Por exemplo, a nossa região, que é a região centro-oeste, e outras regiões também que vão precisar de água, principalmente devido aos seus rios, aos seus cursos de rios, que o ser humano utiliza para energia, para barragem, né, para barramento, para indústria, para agricultura. Então é muito importante não só utilizar a região norte, mas também observar quais são os impactos desse consumo predatório que nós estamos tendo com essa região. Tá, ok? Espero que tenham entendido um pouquinho sobre a região norte e estamos aí para um próximo vídeo, tá? Muito obrigado, até mais.